Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, agora no oferecimento de Verágua. Olha, quando você for comprar água mineral, escolha Verágua, que é a água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade. Escolha a saúde e o bem-estar da sua família. Leve para casa Verágua. Olha, agora nós vamos falar de um evento que está acontecendo amanhã na Universidade Federal do Acre, que é o seminário temático Oportunidades de Avanço nas Pesquisas em Ecologia e Conservação na Amazônia. Eu estou recebendo aqui dois professores doutores, aqui ao meu lado Emílio Bruna, que é PhD em Biologia da População pela Universidade da Califórnia e professor do Departamento de Ecologia da Vida Selvagem e Conservação da Universidade da Flórida. E também o Stephen Pearce, que é doutor em Sociologia com especialização em Demografia da Universidade do Texas. E nós vamos debater esse assunto aqui tão importante para a nossa região, que é exatamente a ecologia, a conservação da Amazônia e a produção de conhecimento sobre esse potencial brasileiro. Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado por receber a gente. Obrigado pela vinda, Igualmente. Boa noite. Então, vamos começar falando do seminário, né, que é também uma oportunidade única para os pesquisadores aqui, o pessoal da pós-graduação, melhorar o desempenho e ter acesso a novas informações, não é isso? Isso. Fique à vontade. Então, esta semana, meu colega e eu estamos aqui para dar um segundo passo, na verdade, a um processo em que estamos envolvidos com nossos colegas, professores e alunos de 2 mestrados da UFAC, para melhorar seu desempenho acadêmico no sentido de poder publicar em revistas científicas internacionais. Professor, o senhor que é ligado a uma grande revista de publicações científicas, qual é hoje a maior dificuldade que os pesquisadores têm para divulgar esse conhecimento? Eu diria que principalmente o pesquisador brasileiro, com quem eu trabalho bastante aqui desde meados da década de 90, diria que a maior dificuldade que tem com a língua, a maioria da produção científica precisa ser em inglês, e a partir disso, com a organização de como divulgar o trabalho. A pesquisa brasileira é excelente, a ecologia, especialmente, feita aqui no país, é de ponta. Então, o nosso papel não é de melhorar a ciência em si, mas a redação, a maneira de divulgar esse material para as grandes revistas internacionais. Essa questão do rigor técnico que as publicações têm que ter e, de certo modo, isso acaba desestimulando alguns pesquisadores, porque muitas vezes não encontram o apoio necessário dentro da própria instituição para fazer esse trabalho, que é quase como uma segunda pesquisa, né? Não, absolutamente. E é por isso que eu acho que os alunos da UFAC têm muita sorte em ter os orientadores que têm o programa de pós-graduação aqui, que tem a visão de convidar pessoas que estão envolvidos com a pesquisa na Amazônia, mas também que têm experiência nessa divulgação e que querem trabalhar para melhorar o desempenho dos alunos aqui da UFAC. Professor, agora sobre o tema do seminário, né? Oportunidades de avanço nas pesquisas em ecologia e conservação na Amazônia. Adentrando um pouco mais no assunto, a gente tem aqui na Amazônia um grande potencial que é conhecido no Brasil e no mundo. Agora, a gente, por exemplo, aqui no estado do Acre, a nossa produção científica em relação à Amazônia, ela existe, mas ainda é um pouco tímida em relação a outras regiões e até universidades de outros países que vêm aqui fazer esse trabalho. Como é que o senhor avalia esse potencial e o Brasil aproveitar isso? Bom, o potencial é alto, né? O Acre fica aqui bem no meio de uma grande transição ecológica entre a bacia amazônica e a Serra Andina, né? Também, em termos econômicos, vocês têm a estrada interoceânica, sim, que liga portos no Mar Atlântico com o Pacífico, que passam bem aqui pelo Acre, que pode incentivar o crescimento econômico também. Então, essas mudanças, essas possibilidades também possibilitam uma série de pesquisas sobre mudanças e possibilidades no futuro. Porque o grande desafio da região amazônica é o desenvolvimento social. Então, é aproveitar esse conhecimento que é produzido na nossa região, que tem o recurso natural em abundância, e transformar isso em política pública. Como é que o senhor vê esse processo de o conhecimento sair de dentro da academia para mudar a vida das pessoas?
Essa é uma pergunta muito importante, pois tem demanda da sociedade civil para esse conhecimento científico, né? Então, não dá para só chegar aqui na região como estrangeiro, colaborador como a UFAC, pedindo informações do pessoal, né, para assumir logo depois, publicar a pesquisa numa revista de fora e nunca chegar novamente. Tem essa demanda, temos a responsabilidade de repassar os resultados primeiro, né, aos grupos de interesse, ao governo e outros elementos da sociedade civil para que possam aproveitar as implicações desses resultados. É uma questão interessante de esses resultados serem repassados para os organismos locais de governo, instituições até privadas que têm interesse. E como é que você vê essa interação entre esses setores? Eu acho que poderíamos melhorar essa transmissão de informação entre os vários grupos, e isso que é uma coisa que, por exemplo, revistas científicas como a Biotrópica, de que eu sou editor, está querendo fazer de uma maneira mais ativa, trabalhar com os pesquisadores que estão publicando com a gente, para divulgar os resultados em meios de comunicação mais amplos, dos científicos, né? Ampliar a audiência que vai ter, para reconhecer que a importância da pesquisa não é simplesmente pelo avanço do conhecimento, mas o avanço do conhecimento pelo melhor das comunidades em que foi feita, da comunidade científica da região. Então, as revistas têm o papel de ajudar os pesquisadores que querem divulgar essa informação, de facilitar o processo. E como é que vocês avaliam o nível da nossa produção local? Como é que está a UFAC, na opinião de vocês, em relação à produção desse conhecimento? Bom, eu acho que a UFAC está produzindo bem pelo número de pesquisadores que tem, e eu também diria que pelas demandas que têm os pesquisadores aqui. Eu acho que estão fazendo um papel excelente em termos tanto dos limites como das oportunidades que têm. Estão aproveitando das oportunidades de interagir com pesquisadores não só dentro da UFAC, mas também de outros institutos, como, por exemplo, a Embrapa, e também as colaborações internacionais, não só com os Estados Unidos, mas com os países aqui vizinhos, que já sabemos que tem um grande impacto em termos da pesquisa ser divulgada e chamar a atenção internacional. Então, eu acho que os pesquisadores aqui da ecologia, que eu conheço, dos outros grupos de pós-graduação e graduação, estão bem posicionados atualmente, estão contribuindo ao conhecimento ecológico sobre a Amazônia e têm o potencial de contribuir muito mais, desde que tenham o apoio que eu acho que eles merecem. E o senhor, professor, como é que também está vislumbrando esse potencial da nossa produção? Bom, é razoável, dado que vocês já têm relatórios, já têm teses, né? Os mestrados vêm produzindo essas teses, vêm produzindo graduados, né? Recém-formados. Mas mesmo assim, elas querem acelerar. Estamos aqui esta semana, pois consultamos com o pessoal da UFAC como podemos ajudar, né? E a resposta foi: precisamos ajuda no desenvolvimento de manuscritos para publicações em revistas científicas. Então, nesse sentido, eles reconhecem que podem fortalecer essa produtividade e estamos bem no meio desses passos agora. O governo brasileiro tem desenvolvido um programa de mandar estudantes brasileiros para o exterior, para outras universidades, e milhares de estudantes estão fazendo esse caminho. E muito em breve o Brasil vai começar a colher os frutos desse programa. Como é que vocês veem essa interação de universidades de fora com as nossas? Bem, eu sou coordenador do programa Ciências Sem Fronteiras na Universidade da Flórida, que é a universidade que mais... Eu não sabia dessa informação. Que mais recebeu bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos. E, inclusive, em torno de 80 alunos de graduação fazendo sanduíche na nossa universidade, de todas as áreas, inclusive várias áreas que se aplicam aqui. Eu acho que esses alunos estão aprendendo bastante e estão voltando para o país empolgados com a pesquisa, com o potencial da aplicação da pesquisa e entusiasmados com fazer uma pós-graduação ou no Brasil ou no exterior, mas com a intenção de voltar para o país e melhorar o desempenho da ciência e da tecnologia aqui dentro do país. Então, eu acho que o programa tem sido um sucesso. Eu gostaria de ver mais alunos da Amazônia em geral e desta parte da Amazônia especificamente, que ainda temos mais alunos do sul-sudeste do que as outras regiões do país. Então, eu acho importante enfatizar para os alunos daqui que têm a oportunidade, sim, de fazer um período no exterior, sejam alunos de graduação ou pós-graduação,
e que estamos de braços abertos para recebê-los, que temos provavelmente a maior concentração de brasileiros no exterior na nossa universidade, então temos uma comunidade para apoiá-los. E importante também desmistificar um pouco essa questão da troca de conhecimento, porque o mundo inteiro, pelo menos o Ocidente, tem uma imagem um pouco distorcida dos Estados Unidos, né, que sempre tem essa característica de ser um país capitalista, mas também imperialista, e que tem algumas coisas que não são bem assim, né? Não, o melhor exemplo que eu tenho disso foi uma recém-doutora que veio fazer um pós-doc comigo, passou um ano, trabalhamos juntos há muitos anos, ela foi assistente de campo comigo, fui parte da banca do doutorado dela, estava chamando ela para vir para os Estados Unidos há muitos anos, ela não quis, se recusava justamente por esse motivo. Acabou de voltar depois de um ano nos Estados Unidos e me escreveu dizendo que foi o melhor ano da vida profissional dela, que aprendeu muito, que mudou totalmente a visão dela de como era os Estados Unidos, da cultura do país e do espírito americano de ser. Ela amou. A maioria dos meus alunos de pós-graduação atualmente são do Brasil e vários deles falam exatamente a mesma coisa. E o senhor concorda, professor, com isso? Não, eu concordo. Eu me vejo como colaborador convidado, né? Vale observar que a UF e a UFAC têm um convênio marco em vigente desde o início da década 90. Faz quase 25 anos em que estamos aqui com a UFAC trabalhando através de uma parceria que envolve uma série de atividades colaborativas, né? E para dizer colaborar significa que você está trabalhando com outro que tem capacidades que complementam o que você oferece. Então não estamos aqui para mandar, mas para colaborar, complementar. E também a gente vê hoje, com o avanço da evolução tecnológica, as telecomunicações, os transportes, as fronteiras culturais e geográficas acabam deixando de existir praticamente. Então, há também uma interdependência muito grande entre os países, inclusive com relação à ecologia, não é verdade? Então, eu acho que esse é um caminho sem volta, né? Essa colaboração. Talvez. Ecólogo sempre pensa em gradiente, né? Cientista social reconhece fronteiras que têm linhas, né, no mapa. Então tem essa diferença. São dois pensamentos distintos, mas eu quero a opinião. Pode dizer que um é mais otimista, o outro é mais pessimista. Digamos, vamos começar com o sociólogo. Como é que você vê esse fenômeno da aproximação das pessoas, dos países, das culturas? Bom, cultura é uma coisa importante, né? País, nacionalidade continua importante. Não é para descartar a ideia que tem globalização, que tem integração. Esses processos estão chegando cada vez mais fortes, né? Mas ser brasileiro é uma coisa diferente do que ser peruano. Isso vai continuar também. Então, o desafio é como cruzar fronteiras entre culturas, entre países e essas coisas para poder comunicar melhor, para poder integrar em termos econômicos de maneira mais eficaz, né? E também um desafio para pesquisador, né, para universitário, como vamos colaborar também em pesquisas que envolvem assuntos muito importantes como mudanças globais, mudanças climáticas e essas coisas que afetam todo mundo. E o senhor, professor? Bom, como ecólogo eu diria que o impacto que a biodiversidade da Amazônia tem num ecólogo não tem passaporte. É o ecossistema que todo ecólogo, biólogo sonha em conhecer. Todos temos as mesmas preocupações, temos as divergências sobre como lidar com a conservação na Amazônia, isso também não tem passaporte, e estamos unidos através dessa paixão que temos pela ciência, por entender esse ecossistema tão complexo, tão diverso, tão interessante. Então, a colaboração internacional para pessoas que estão na ecologia é uma maneira de levar para frente o conhecimento desse ecossistema. E eu concordo com o professor Steven que o importante é fazer colaboração da maneira certa. Colaboração não é chegar, trabalhar num lugar, ir conversar com as pessoas e voltar para casa. A colaboração, do ponto de vista meu, é trabalhar com pessoas que têm os mesmos interesses, que se complementam em termos do conhecimento, que trazem um projeto de orientação de alunos, de codivulgação de trabalhos, de escrever juntos, porque eu diria, como meus colegas aqui diriam, eu acho que eu aprendi tanto com eles como eles aprenderam comigo e não poderíamos avançar sem o conhecimento que traz o outro, os projetos que estamos envolvidos.
Vamos voltar a falar do seminário que acontece amanhã com o tema Oportunidades de Avanço nas Pesquisas em Ecologia e Conservação na Amazônia, que terá a participação de ambos. Ainda dá para fazer inscrição? Já lotou? Eu acho que já lotou, mas vamos ver com os professores da ecologia se eles talvez encontrem um lugar para uma ou outra pessoa sentar aí Mas atrás. quais são as áreas afins, os cursos que vão participar? Bom, temos a ecologia e também desenvolvimento regional, que é o outro que está envolvido também. Muito bem, então você que se interessa pelo assunto, amanhã terá esse evento. Acredito que depois desse evento o nosso nível de publicação deve melhorar e a nossa frequência nas revistas internacionais, principalmente com relação às pesquisas produzidas aqui, não é isso, professor? Podem cobrar. Isso. Muito bem. Quero agradecer a presença de ambos aqui, os professores doutores Emílio Bruna e Stephen Peirce, que participam desse seminário amanhã na UFAC. Muito obrigado. O prazer foi meu. Obrigado, professor. E você que nos acompanha, aguarde um segundo, a gente vai para o intervalo, voltamos já já, não saia daí.